Tem uma história interessante, né? Isso é muito antigo, não sei nem quem inventou isso. Dizem que uma vez um caçador viu uma lebre passando e ele correu atrás da lebre. Quando ele estava correndo atrás dessa lebre, um outro caçador o viu também e viu a lebre. E começou a correr atrás também. Só que tinha um outro caçador que estava tirando um sono, um cochilo. Quando ele viu, já estava passando o segundo caçador. Ele não viu a lebre. Aí ele pergunta: por que vocês estão correndo? Aí eles contam: não, é porque tem uma lebre ali na frente. Aí ele começa a correr atrás também. E a mesma coisa, foram se juntando um monte de caçadores correndo atrás, por causa da história que os caçadores contaram que tinham visto uma lebre. Mas quem viu foram somente os dois primeiros. Os outros estavam correndo por causa do movimento, não tinha nada para fazer mesmo, alguém viu, vamos correr atrás também. Moral da história: algumas horas depois, os caçadores foram se cansando e foram parando de correr. E somente continuaram correndo os dois que tinham visto a lebre. Porque eles sabiam atrás de que eles estavam correndo. A nossa vida de cristãos é a mesma coisa. Falo para nós que somos católicos, falo para vocês que são evangélicos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no pastor, porque ele nos contou que tem uma lebre na estrada. Mas não pode ser assim. Eu tenho que ver a lebre, porque senão eu vou desanimar com o tempo. Se eu não faço uma experiência de Jesus, se eu não experimento Ele na minha carne, o poder da sua ressurreição, mudando o meu jeito de ser, mudando o meu jeito de ser homem, de ser padre, modificando o meu jeito de achar, de viver, de olhar, de sentir, enfim. Se eu não sinto os benefícios do meu processo de conversão, que é me tornar uma pessoa melhor, em pouco tempo eu paro de correr atrás. E só chega aquele que viu o Senhor. É igual a história da samaritana, que ela corre para contar. E aí eles vêm para confirmar o que ela havia contado. E depois ela volta e encontra com eles. E eles falam para ela: nós acreditamos não é porque você nos contou. Nós acreditamos é porque nós também o vimos. Nós não estamos agora acreditando na palavra de Jesus porque você veio falar dele para nós. Não. Nós estamos acreditando na palavra de Jesus é porque nós o ouvimos falar também. E a sua palavra nos tocou. É a mesma história, minha gente. Às vezes a gente vai, é porque a gente quer ver aquele pregador, quer ver aquela pessoa falar, mas a gente não descobre a essência do que ele está falando. A gente para só nele, e não pode, porque um dia pode ser que esse pregador te decepcione. E é bom que decepcione, sabe por quê? Para você saber se você acredita em Deus ou não. Porque se diante da decepção com aquilo que é humano, a sua fé vai por terra, então significa que ela nunca foi fé. Ela foi apenas uma confiança naquele humano que estava te levando junto. E não pode ser por aí. A nossa fé tem que ser algo maior, tem que ser mais fundamentada. Ela não pode depender dessa precariedade humana. Não. A gente não põe a esperança naquilo que a gente não viu. A gente põe a esperança naquilo que a gente viu. E por isso que nós temos que fazer a experiência constante de ver o Senhor. Como? Através da sua palavra, através do sacramento, através do conhecimento das coisas dele, a gente sentir os benefícios da vida de Deus na nossa vida. Isso é muito bonito. Quando você tem uma pessoa verdadeiramente convertida, você pode esquecer. Ela nunca mais vai ser um problema, porque ela vai descobrir a chave para resolver os problemas que ela tem. Você pode observar, as pessoas que mais nos dão trabalho na vida, elas não têm vida em Deus. E se fala que tem, é farsa. É farsa. Porque quando Deus entra na nossa vida de verdade, Ele nos coloca uma coragem tamanha para enfrentar a vida, que não há nada, absolutamente nada, e digo isso com todas as letras, não há nada que seja capaz de derrubar aquela pessoa. Isso não é conversa fiada, não. Quando você encontra uma pessoa de fé verdadeira, sólida e fundamentada, essa pessoa ela é naturalmente equilibrada, trabalha a partir do bom senso,
busca sempre a sabedoria, quer sempre ajudar, tem sempre uma palavra de incentivo, quer sempre buscar um jeito de consertar o que está errado. Que Deus só faz isso com a gente, minha gente. Deus só nos melhora. Quanto mais a gente mergulha em Deus, melhor a gente fica. Isso é bonito demais. Deus não é um peso, Deus não vem para nos pesar a vida, Deus não é uma situação desagradável, não, é o contrário. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a organizar a nossa casa, nos ajuda a olhar para os nossos filhos, nos ajuda a olhar para a nossa esposa, nos ajuda a olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Hoje mesmo eu estava dando um pito lá, numa pessoa que eu amo, que é laço de sangue. Eu dizia, reaja. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Deus nos ajuda a fazer, Ele não faz por nós. E é bonito isso. O pai que ama, ensina o filho a fazer, não faz. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Como o senhor vê a história da Igreja Católica? Suas bases, o que foi e o que é hoje? Faço essa pergunta porque há muito tempo que eu estava descrente da religião e havia parado até de frequentar mesmo a igreja. Só depois de assistir os seus programas, eu comecei a resgatar a minha vontade de retomar a religião. Por isso que para mim é importante ressaltar que em momento algum perdi a minha fé. A minha fé em Deus é absoluta. Faço minhas orações, sou cristã. Mas o que eu via e via na igreja não me convencia. As pessoas vão à igreja sempre, mas esquecem de praticar o amor no dia a dia, de ajudar nas pequenas oportunidades e assim por diante. Cris, é interessante a gente pensar que a fé em Jesus, ela passa também pela fé na igreja, porque o tempo todo a igreja legitima esta presença de Cristo na história, através dos sacramentos, através da palavra. Então, nós precisamos da igreja, do ponto de vista humano a gente precisa. Jesus não precisaria da igreja, mas Ele, por uma razão humana, Ele institui a igreja, porque nós somos homens e mulheres que precisam de situações que nos ajudem a nos prender naquilo que é eterno. Interessante isso, né? Porque o que é a realidade material perto de tudo que é eterno? Não é nada. A matéria, ela é temporária, ela passa. Será que a gente pode dizer que a igreja também passa? Será que nós podemos dizer também que esta igreja é temporária? O caráter humano dela é. Não é temporário na igreja a presença do Cristo. Agora, a maneira como este Cristo é vivido e interpretado pela igreja, isso depende muito do tempo, depende muito da época, depende das pessoas que refletem, depende das pessoas que lideram. Há uma perspectiva muito interessante que diz que Deus vai ser sempre vítima da inteligência humana. Porque a igreja é santa, mas ela é também humana. E no momento que ela é humana, ela é marcada por limites, ela é marcada por erros, porque não existem pessoas que não cometem erros. Esse ser humano ainda não foi fabricado. E como Cristo institui uma igreja humana e divina, ficamos sabendo que o que é divino na igreja, isso não passa, mas o que é humano passa. O padre morre, a sacristã morre, o leitor morre, a pastoral acaba e o Cristo continua. Onde é que está o grande erro, Cristiano? É quando nós prendemos a nossa atenção e a nossa fé no aspecto humano da igreja. Aí você vai se decepcionar, porque é humana, e no momento que você se decepciona, você vai embora, porque perdeu o sentido para você. Por isso que tudo o que é humano precisa ser relativo. Não tem outro jeito. É relativo porque eu não tenho como ser absoluto. Eu não posso, como padre, por exemplo, eu não sou absoluto, eu sou relativo. Eu passo, eu perco a minha utilidade dentro da igreja, eu perco o meu papel, eu posso perder a minha pastoral, mas a dimensão sacral da igreja que está em mim, essa não passa, porque eu sou batizado, que eu estou crismado, eu estou confirmado, eu participo da vida dessa igreja. O Cristo que está em mim já me dá esta garantia. Então, realmente, quando nós temos o processo histórico, se a gente for olhar para isso, a gente tem todas as razões para falar, a igreja errou demais, eu vou largá-la para lá. Veja bem, muitas pessoas imaturas, no momento em que estudam a Santa Inquisição, que foi um período da igreja terrível, de erros terríveis humanos,
muita gente corre o risco de perder a fé. Só que aí a gente tem que fazer uma leitura. Aquele erro humano não é a totalidade da igreja. Aquele tempo da igreja não condensa tudo que a igreja é. A igreja é mais do que isso. A igreja é santa. E se eu me prendo no que é o pecado da igreja, então eu não terei razões para seguir a Jesus. É o que o Dom Carmo falava para nós ontem, no nosso dia da misericórdia. Ele falava, nós não podemos seguir a pessoa. Nós temos que seguir a Jesus. Às vezes a gente escuta muito, né? Padre, eu saí da minha igreja porque eu me decepcionei com o padre. Então tá certo, vai embora mesmo. Se o motivo de você estar na igreja era o padre, você passou da hora de você ir embora. Você precisa ir lá descobrir um outro valor. Nós não estamos na igreja por causa do padre. Nós estamos na igreja por causa de Jesus. Agora o padre, ele pode ajudar ou prejudicar a nossa permanência. Claro, aí é o processo de santidade dele que ele tem que avaliar. Mas você também tem o seu. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim, padre, eu não vou na igreja porque todo mundo lá é tudo um bando de safado, tudo um bando de hipócrita. Pensei, olha, onde é que não tem gente safada? Onde é que não tem gente hipócrita? Se for assim, você não pode ir nem à academia. Todo lugar tem gente safada, tem gente hipócrita. Mas não é por causa disso que a gente deixa de frequentar esses lugares. Só que aqui, a safadeza e a hipocrisia tem jeito. Aqui nós acreditamos no processo de conversão, nós acreditamos na mudança. Por isso que é muito honesto, teria que ser muito honesto da nossa parte, a gente assumir, olha, eu estou em processo de melhora. Então o grupo que eu participo, o meu grupo de igreja, o meu grupo de reflexão, é um grupo que conhece as minhas fraquezas. E no momento em que elas vêm à tona, as pessoas me ajudam a superar isso. É tão bonito, né? E aí entra todo o caráter comunitário dessa conversão. Eu estou dentro da igreja, e na igreja eu me converto ao Cristo. Só que a minha conversão, ela esbarra também nas pessoas que estão do meu lado. Então eu preciso o tempo todo estar atento ao meu jeito de ser cristão, e o outro me ajuda com o seu jeito também. É uma forma que a gente tem, Cristiane, de vencer esse peso do que é humano. Não, gente, erros nós vamos cometer sempre. O que a gente não pode é perder de vista o Cristo. Às vezes tem gente que perde a fé por cada coisa que não dá nem para entender. Não dá para entender mesmo. E quando contam as razões pelas quais deixou de frequentar a igreja, dizem, não, nunca foi maduro, nunca foi fé. Porque se é fé mesmo, você não vai depender daquilo que está sendo ali. Hoje na liturgia nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. E resolvemos cantar essa música para nos lembrar justamente o significado da cruz na vida de todos nós. Acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida. E até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar. Passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. Tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdido,
Por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h. A hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira. Uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito. Tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está aí. Ainda não atingiu todos os resultados dela em mim, mas eu estou aqui lutando para isso. E cada cruz que eu preciso enfrentar é uma oportunidade que eu tenho de extrair a minha melhor parte. Vejo as realidades que me fazem sofrer e não quero ser vitimado por elas. Mas eu quero que elas sejam para mim um lugar de aprendizado. Eu acho bonito nessa música porque ela fala, olhe para a cruz. Preste atenção na cruz. O que essa cruz representa para nós? O amor de Deus. Um amor que é infinitamente superior a todos os que nós experimentamos. Por quê? Porque é um amor desinteressado. É um amor sem as máculas que são próprias dos humanos. O meu amor, ainda que seja pelo meu filho, ele está cercado pelas minhas fragilidades. Então eu posso achar que estou amando verdadeiramente, mas eu acabar prejudicando meu filho, porque eu não soube, de repente, exigir dele. Precisava ser exigido ou exigir demais, além da conta. O amor humano será sempre marcado pelo limite. Sou criatura, não sou perfeito. Quando amo, amo a partir da minha imperfeição. É por isso que essa experiência de ser amado por Deus precisa ser experimentada diariamente. Deus me ama sem interesse. Deus me ama nunca querendo me prejudicar. Então, toda vez que eu tenho contato com a sua palavra, toda vez que eu reflito, que eu rezo, e eu tenho a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eu estou provando uma água muito pura.
eu estou provando retas intenções. Bonito pensar isso, né? Conhecer a Deus, tornar clara sua reta intenção na minha vida. Deus nos ama com reta intenção. Nenhum desvio. Ele não está motivado pelo seu rancor, porque nele não há rancor. Muito embora na minha maneira de ver, às vezes eu atribuo rancores a Deus. Aliás, às vezes eu fico ouvindo alguns discursos que se dizem religiosos, absolutamente fundamentados em visões diabólicas de Deus. Um Deus mesquinho que faz matemática o tempo todo, que negocia graças, negocia favores. Não posso entender isso. É totalmente diferente do que Jesus me fala. Se é diferente do que Jesus me fala, eu não acredito mesmo. Pode ser o pastor mais bem intencionado do mundo, pode ser o padre mais bem intencionado do mundo. Se fala contrário àquilo que Jesus me ensina, por aqui, eu acredito em um Deus amor, um Deus misericórdia que põe o banquete para os famintos. Que não tem problema com os pecadores, que olha nos olhos dos miseráveis. Um Deus que não é preconceituoso, Deus amigo, e que a partir da amizade estabelecida muda a nossa vida. Exaltar a cruz é isso. Recordar um amor desinteressado, que nos ama quando não merecemos ser, que nos escolhe quando deveríamos ser preteridos, quando não oferecemos motivos para a eleição e somos eleitos. A exaltação da cruz é a exaltação do amor que ama a miséria. Por que é preciso amar a miséria? Porque somente depois que o miserável se sente amado é que ele tem condições de superar a miséria que o maltrata. Não adianta você querer oferecer um discurso ao miserável. Tem de oferecer amor. E essa palavra, que pode ser muitas vezes vaga, precisa ser encarnada e concretizada. O que é oferecer amor? Oferecer oportunidade. É esquecer um pouco a miséria do outro e ter coragem de segurar sua mão, de estar próximo dele. Eu particularmente penso que estou longe de ser um cristão assim, mas eu quero ser. Eu quero no meu dia a dia identificar essas hipocrisias que eu vou aprendendo a assimilar. Sabe, eu quero arrancar de mim isso. A exaltação da Santa Cruz é a oportunidade que eu tenho de pensar a redenção que esse amor provoca em mim. Porque se eu sou amado quando não mereço ser, por que eu não vou amar também o outro quando ele não merece ser amado? É só uma condição que me cabe? É um favor que eu recebo e não repasso? Não tem sentido isso. É contraditório na fonte, na raiz. E é interessante, minha gente, porque quando nós compreendemos a cruz do Senhor como um lugar de purificação dos nossos excessos, o nosso cristianismo vai ficando cada vez mais coerente, mais concreto, palpável, como se ele pudesse ser cortado pela faca. Não é teórico mais. Eu me lembro, minha gente, que aquela frase me ajudou a entender o que significa viver em Deus. Sim, eu sou uma garrafa que se esvazia facilmente. É da minha personalidade. Como eu sou muito
A minha missão me coloca muito para os outros. Muitas vezes eu não tenho tempo de me recompor. E às vezes eu me sinto dando aquilo que eu já não tenho mais. Em muitos momentos foi assim. Em muitos episódios da minha vida, o meu cansaço existencial era resultado de um desabastecimento. Acontece. Sabe quando você se sente vazio, parece que não tem o que oferecer? Pois é, só se você se aproximar da fonte. Quando você fica em Deus, mesmo que o pecado drene um pouco daquilo que é sagrado em você, você nunca deixa de repor. Porque você sabe que a única forma de enfrentar a sua fraqueza é estando ligado em Deus. Aí a gente lembra da parábola que Jesus contou sobre a videira e os ramos. Eu sou um ramo da videira. As minhas raízes são nele, estão nele. E o Léo, naquele momento, ele me ajudou, ele me deu um substrato, digamos assim, que dura até hoje. Então a construção espiritual que ele me concedeu naquele momento, e reconstrução eu posso dizer, não terminou ainda. Então é muito bom a gente passar pela nossa história e lembrar quem nos colocou diante de Deus. Quem foram as pessoas que colaboraram para a edificação do nosso caráter cristão. E lembrar que hoje eu preciso ter vínculos assim. É interessante como no cristianismo não é possível viver na solidão. Você pode construir momentos de solidão, são importantíssimos para o nosso crescimento pessoal. De vez em quando volto para casa, a solidão é importantíssima na minha reconstrução. Mas depois eu preciso conviver. Eu preciso conviver com quem me agrega. Eu preciso reunir os meus. Nós nunca estivemos tão necessitados, minha gente, de descobrir quem são os nossos. Sabe? Se você quer viver de maneira saudável, espiritual, se você quer ter uma vida espiritual, você precisa se cercar de quem lhe ajuda a construir espiritualidade. Não tem como você querer a vida espiritual estando com pessoas que drenam o que você tem de espiritual. Não adianta você querer conciliar uma vida espiritual com os perfis de fofoca que você segue, que só vão trazer vida dos outros para você e de uma forma muito negativa. Nos Estados Unidos está havendo agora um movimento de deixar de seguir os influenciadores vazios. Os que nos influenciam o vazio, o que nos influenciam a futilidade. Está na hora de nós cristãos tomarmos esse posicionamento. Quem você segue nas redes sociais? A quem você dá importância? A quem você escuta? Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está querendo construir uma vida espiritual, mas está recebendo influências de quem não tem vida espiritual e de quem não contribui com a sua espiritualidade. Você pode dizer, padre, isso é exagero. Não é. Eu sou aquilo que eu estou absorvendo também. Eu sou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou metabolizando aqui. Por isso, um exercício de conversão. Vai lá na sua rede social, dá uma olhadinha em quem você segue. Deixar de seguir aquilo que não influencia positivamente você é, sem dúvida, um exercício
de mudança e de conversão. E trazer, tá bom, eu quero a partir de hoje influências positivas na minha vida. Cerque-se de pessoas que ajudarão você a despertar a coragem, a esperança e aquilo que você tem de mais nobre e de mais bonito. Preciso lidar com tudo isso. Preciso acordar tudo isso. Então a qualidade da vida, quando eu digo que eu amo Deus acima de todas as coisas, eu estou reconhecendo isso. Há em mim uma inteligência, o meu corpo tem uma inteligência. A minha mente tem uma forma de comando que eu preciso aprender. Eu não posso ser refém da minha mente. Eu não posso ser refém do meu corpo. Essa parte de mim que está falando aqui, inclusive agora, com essa consciência de que eu sou corpo e mente, é essa parte aqui que tem esse comando, inclusive com uma capacidade de refletir sobre tudo isso, é que deve estar no comando. Mas eu tenho consciência de que não sou eu que me dei tudo isso, eu recebi de Deus. Então, toda vez que eu tenho um equilíbrio com o meu corpo, um equilíbrio com a minha mente, eu estou reconhecendo publicamente que eu estou potencializando aquilo que Deus me deu. Então eu lido melhor comigo. Você, quando aprender, desculpe se você já sabe, mas eu sei que todos nós precisamos aprender diariamente isso. Quando a gente começa a aprender a lidar com o corpo, a lidar com a mente, a nossa vida espiritual fica mais qualificada. E eu lamento que dentro do contexto católico nós tenhamos falado tão pouco dessas coisas. Eu me lembro que, num determinado momento, a espiritualidade católica ficou tão empobrecida, e eu vivi isso, que era absolutamente proibido em falar de técnicas de yoga, por exemplo, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma ciência misteriosa. Para com isso. Vamos aprender com os nossos irmãos orientais, que sempre tiveram uma capacidade enorme, uma espiritualidade que influía na saúde do corpo. Não existe misticismo nisso. Eu sei que durante muito tempo nós ficamos ouvindo que nós precisamos nos purificar das influências das outras religiões. Pelo amor de Deus, que arrogância! Não faz sentido. Se a outra religião tem um aspecto positivo, vamos incorporá-la. Jesus era um homem de meditação. Aquele momento que ele está no Getsêmani, é claro que Jesus estava em posturas de oração, de meditação. E os discípulos que não tinham a mesma habilidade que ele, não tinham desenvolvido, dormiam. E Jesus tinha que ir lá acordar, falar, vamos lá, gente. Então, durante muito tempo, nós olhamos para essas técnicas orientais como se elas fossem pecaminosas, como se elas fossem uma oposição à nossa fé. Não. Mantenha aí o seu corpo de fé. Você acredita na ressurreição de Jesus? Você tem um código de ética cristão que você administra, que você... Mas descubra uma forma de lidar melhor com o seu corpo. A sua religião, a sua espiritualidade precisa fazer isso com você. Não adianta nada você ter uma busca espiritual se você não tem uma busca pela saúde do corpo. É um contra-testemunho. Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não coloco absolutamente nada acima de Deus. Eu percebo tudo como uma oportunidade de reconhecer o que Ele me deu. Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma mente e nós temos a oportunidade de cuidar disso. Quando nós temos essa compreensão, a arrogância não mora em nós. Você vai olhar para o seu trabalho, para o dinheiro que você alcançou, e você vai reconhecer nisso tudo uma feliz oportunidade que Deus está lhe dando de transformar o mundo num lugar melhor. Tem muito mais dinheiro que os outros?
Aprenda a fazer alguma coisa pelos outros. Adote situações que você sabe que são justas, que seria lindo você ajudar. Essa semana, por exemplo, dia 27, é o aniversário da Vó Tutu. Vó Tutu é uma senhora que mora lá na Brasilândia, na comunidade Brasilândia, em São Paulo. Não sei como está a situação atualmente, mas era, no momento da pandemia, no auge da pandemia, o lugar de maior contaminação em São Paulo. Vó Tutu resolveu fazer o bem produzindo pães. E toda a família da Vó Tutu está lá, envolvida com ela. Vó Tutu essa semana faz aniversário, dia 27. E qual é o presente que ela quer de nós? R$1 de cada um. Olha só, a simplicidade dela. Ela estipulou isso antes. R$1. Claro, se você puder dar 10, se você puder dar 100, se você puder dar 1000, dê. Eu só estou dando um exemplo. Um lugar em que você pode fazer o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, que às vezes lhe sobra. Sim, há pessoas em que o dinheiro falta. Há situações em que o dinheiro sobra. Amar a Deus acima de todas as coisas é você ter essa sensibilidade. O dinheiro que sobra eu quero ajudar situações em que eu acredito que o dinheiro não será desviado, em que ali existe uma reta intenção. Aí nós descobrimos que, porque amo a Deus acima de todas as coisas, o meu dinheiro não me tem. O meu dinheiro não é meu proprietário. Eu tenho dinheiro, mas não é o dinheiro que me tem. Quando é o dinheiro que me tem, eu já esqueci esse amor a Deus acima de todas as coisas. Eu estou amando o dinheiro acima de todas as coisas. Mas quando eu reconheço que ele é um fruto do trabalho que eu realizo, fruto da saúde que Deus me deu, da vida que eu estou buscando com Deus, eu vou lá e dou a minha parte. Inclusive, eu estou convidando você. Procure aqui no Instagram, eu sigo Vó Tutu. Só procurar assim no Instagram, você vai encontrar. Se o seu dinheiro sobra e você quiser ajudar a Vó Tutu, você está fazendo um gesto muito concreto nos dias de hoje, ajudando uma situação que de fato precisa. Você está amando a Deus acima de todas as coisas. Você está dando um direcionamento ao seu dinheiro. Você está buscando uma perspectiva solidária para o seu trabalho. Isso é tão lindo, minha gente. É muito triste quando nós encontramos pessoas que são reféns do dinheiro. Não conseguem enxergar mais nada na vida, só dinheiro, só dinheiro. E às vezes passam uma vida inteira trabalhando só para ter o prazer de ver alcançar números maiores. Nem tem satisfação com aquele dinheiro. A satisfação não é para fazer uma viagem, não é para fazer uma festa, não é para receber bem os amigos, não. A satisfação é para ver o número crescer. E vive como um pobre. Eu conheço muita gente. Nos nossos interiores, então, é muito comum isso. Aquela família que vive assim, com uma certa simplicidade, que é praticamente dona da cidade, de todos os imóveis, nunca fizeram uma viagem e sempre tiveram vontade. Porque gostam de guardar. Tem gente que gosta de guardar dinheiro. Tem gente que tem fetiche. Se pudesse, nem deixaria no banco. Gostaria de lustrar as notinhas todos os dias. Tem uns que guardam na cueca. Gostam de ver o dinheiro. Gostam de ter uma relação com o dinheiro assim. Outros não. A gente trabalha. E o dinheiro que chega a gente vai gastando. A gente vai vivendo. Para isso que ele serve. Para poder provocar alegrias. Para poder fazer a vida ser mais qualificada, para a gente poder amar concretamente as pessoas. Sim, é lindo quando você pode amar concretamente uma pessoa. Quando você generosamente escolhe, eu vou dar uma casa para você. Eu vou lhe tirar do aluguel, meu filho. Você como pai sabe disso. Ou quando você pode materialmente presentear o outro com aquilo que você sabe que ele está precisando. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas.
Não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando em mim. Amar a Deus acima de todas as coisas é a primeira regra, mas depois vem uma outra, com o mesmo nível de importância, porque eu costumo pensar essas duas premissas num modelo circular. Amo Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E assim. Quando Jesus fala que nós devemos amar os próximos, primeiramente não significa próximo aquele que está geograficamente próximo a mim, não. Próximo é todo aquele que tem a proximidade da condição. Todo aquele que sofre como eu sofro, que se alegra como eu me alegro, e que às vezes tem uma história muito diferente da minha, que fez com que ele ficasse muito melhor que eu, ou fez com que ele ficasse muito pior do ponto de vista emocional, dos traumas. Sim, tem gente que está, do ponto de vista emocional, num caos. Foi muito maltratado pela vida, foi muito mal amado, então se desenvolveu de maneira muito desastrosa. E às vezes comete mais crimes do que nós, erra muito mais do que nós, mas é próximo. Desperta para você ver o que você tem de pior para ver, o monstro que você se transforma. Dê vazão às suas misérias para você ver onde você vai parar. Debaixo dessa pele que nos veste, todos nós somos um pouco monstros, capazes de atrocidades, capazes de crueldades. Basta que a gente estimule. Então não tem que ter essa história, eu sou melhor que você. Não, você pode estar numa condição mais favorável, mas lhe coloque numa situação desfavorável para você ver. Você se transformar. Põe a gente dentro de um galpão e deixa a gente com fome e jogue o primeiro alimento lá dentro para ver como nós vamos nos comportar. Tudo depende de como somos estimulados. Então, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, já fiz a reflexão, e ao próximo como a ti mesmo, Ele está nos convidando a amar a todos. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo esse elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que esse elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria.
no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade neste caso não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. Mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando, para que você possa ter uma ação efetiva que tenha possibilidade de modificar, que tenha possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida,
a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação.
A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Porque é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente.
Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Bem, se você chegou até aqui, mostra que você está com disposição para mudar. Você cansou de fugir. Esse tipo de atenção é raro, é algo precioso. Deixa nos comentários a sua cidade e, se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que também tem sede por clareza. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado. Parece complicado isso, né? Mas não é. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus. Mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós. Nunca chega à tona. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu.
O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma é expulsar o amor próprio. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo. Um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus. Mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém, começam a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver. Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência. Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar, alguém de vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo,
e aquele a quem me ama, também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, não. No sentido de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. E então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão. Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar, esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia para a gente, isso você tem que saber de cor, não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que teve, que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo, nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você. Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!